Minha esposa confessou que o filho não era meu, em japonês, sem saber que eu iria entender. Parte 2. Sugeri que a família daqui fizesse uma comemoração pela gravidez. Eu sabia que, com um pouco de álcool, as línguas se soltariam. Conta pra ele só do Matheus. A mãe dela insistiu em japonês depois da terceira taça de vinho. Eles vão achar engraçado. Fingi estar ocupado com a comida, o celular gravando discretamente do bolso, enquanto Ikei ria com as primas sobre como estava me enganando. Alguns riram, outros ficaram chocados. A tia tentou fazê-la parar, mas Ikei estava embalada. Mata Mineta, mata Onaji, Korozuru. Se eu engravidar de novo, faço tudo igual. Foi aí que fiz meu movimento. Entrei com a bandeja de aperitivos, sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Sobre o que estão rindo? Queria entender o idioma para poder rir junto. O silêncio culpado é ensurdecedor. Vários primos desviaram o olhar. Conversa de mulher, Ikei respondeu, com a fala arrasada. Mesmo sabendo que tínhamos combinado que ela não beberia durante a gravidez, perguntei com inocência. Adoro conversa de bebê. Mesmo sem entender as palavras, dá pra sentir a alegria. Naquela noite, marquei uma viagem de trabalho para a semana seguinte, e fiz questão de que ela soubesse que eu ficaria fora por 3 dias. O que ela não sabia era que eu continuaria na cidade, reunido com meu advogado e o detetive particular. Nem que o sistema de segurança que eu havia instalado como surpresa regravava áudio em todos os cômodos. Quando a beijei antes de sair, ela já estava ao telefone com a mãe, planejando a visita do Jason, o novo namorado que ela tinha arrumado. Na manhã seguinte, estacionei em frente a uma cafeteria, conectei o celular ao MacBook e comecei a transferir os áudios para 3 contas diferentes na nuvem. Minhas mãos tremiam enquanto ouvia, de novo, a voz daqui dizendo que faria tudo de novo se engravidasse uma segunda vez. Precisei pausar a gravação para respirar, controlando a raiva que apertava o peito. Aqueles áudios não eram só provas do que ela tinha feito. Era uma confirmação de quem ela realmente era, alguém que me via como um recurso a ser explorado, não como uma pessoa a ser respeitada. Renomeei cada arquivo com datas e horários exatos, criando um sistema para localizar conversas específicas se fosse necessário depois. A gravação da festa da família era mais longa, mais de 2 horas de conversas em japonês, incluindo pelo menos 15 minutos falando diretamente sobre o Matheus e o bebê. Anotei as frases principais em outro documento, traduzindo o trecho-chave e marcando os minutos exatos em que eu e a mãe diziam algo mais comprometedor. Quando terminei de organizar tudo, já era quase meio-dia e meu café estava completamente frio. Peguei o número da Maria Whittaker, minha advogada, e liguei para o escritório, o estômago apertado de nervosismo por ter que expor tudo aquilo para alguém. Ela atendeu no segundo toque, com uma voz firme que, de imediato, me acalmou. Contei que tinha gravações da festa e novas informações sobre o tal Jason, e ela apenas respondeu: traga tudo o que você tiver e venha às 3. O tom dela era direto, profissional, como se fosse apenas mais um caso, e não a ruína da minha vida. De alguma forma, essa frieza me ajudou a respirar melhor. Passei as 2 horas seguintes na cafeteria revisando as anotações, me preparando para explicar o contexto de cada áudio sem deixar a emoção transbordar. Eu precisava ser claro, mostrar o padrão de mentiras, não despejar minha raiva na mesa dela. O escritório da Maria ficava numa galeria comercial, entre uma lavanderia e um escritório de contabilidade, um lugar simples, quase irônico, considerando que ali eu ia registrar a prova da traição. Por dentro, as paredes tinham certificados emoldurados e algumas fotos genéricas de paisagens. Maria estava sentada atrás de uma mesa coberta de pastas e um notebook manchado de marcas de café. Eu toquei para ela trechos selecionados das conversas em japonês, pausando após cada um para fornecer minha tradução e explicar quem estava falando. Ela anotava com uma caligrafia rápida e eficiente, às vezes pedindo para eu repetir uma parte ou esclarecer uma frase. Quando cheguei à parte em que a tia daqui tentou fazê-la parar na festa, Maria olhou para mim e perguntou se algum outro membro da família parecia desconfortável com o que estava sendo dito. Eu contei sobre os primos que não conseguiam me olhar nos olhos depois, e ela fez uma anotação com uma estrela ao lado. Maria apoiou a caneta e explicou que, embora as gravações talvez não fossem admissíveis em tribunal dependendo das leis do estado, eram incrivelmente valiosas para construir um panorama completo e identificar testemunhas potenciais. Ela disse: juízes frequentemente olham para gravações secretas com desconfiança, especialmente em casos de divórcio, e precisamos ser estratégicos sobre o que apresentamos e quando. Senti a frustração subir pela garganta, porque eu havia me esforçado tanto para reunir essas provas, mas ela ergueu a mão e disse que isso não tornava as gravações inúteis. Elas nos mostravam quem sabia o que e quando, o que significava que poderíamos construir um caso legal por meio de mensagens, registros financeiros e depoimentos de testemunhas, em vez de depender apenas da vigilância. Ela sugeriu que priorizássemos esses canais de prova legal, usando as gravações como um mapa do que procurar, e não como a própria prova. Devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho curto, óculos pendurados numa corrente no pescoço.